se você não sabe mais ou menos para quem você está falando, é difícil de falar para todos. Porque quando você fala para todos, você fala para ninguém. Como construir sua audiência-alvo? Eu costumo chamar a persona que representa uma determinada audiência do negócio de avatar. A gente vai falar o que é avatar, relaxa aí. Porque se você não tem em mente o tipo de pessoa que você quer atingir, você simplesmente não vai conseguir construir a sua lista. Por exemplo, eu posso oferecer o melhor conteúdo sobre como construir um negócio digital, mas se eu tentar oferecê-lo para alguém que quer passar em concurso público, eu vou fracassar miseravelmente, pois aquela pessoa não é meu avatar. O que eu quero dizer com isso? Não dá para vender carne, a gente não está aqui para vender carne para vegetariano. Então a gente tem que ter em mente para quem que a gente quer vender. Tipo, não dá para vender empreendedorismo para quem é concurseiro raiz, aquele que está estudando 10, 12 horas para passar em concurso, porque isso aqui que eu faço não vai ajudar ele a passar em concurso. Não, definitivamente. Então é importante você definir para quem que você quer vender. E para quem que você quer vender, a gente chama de avatar. Mas como você define o seu avatar? Como que você faz isso com maestria tal que isso joga ao seu favor? Primeiro a gente define o sexo, define a demografia. Que características? Qual que é o sexo dele? Qual que é o sexo que eu acho que ele? Qual que é a faixa etária? E por que isso é tão importante? Porque a linguagem que as mulheres usam costuma ser diferente da linguagem dos homens. Você precisa ter uma boa noção da faixa etária do seu cliente ideal para poder se comunicar de forma correta com ele. O que atrai um adolescente não atrai uma pessoa de 60 anos. Por exemplo, se eu fosse falar para um público mais jovem e eu fizesse 100 mil inscritos, eu deveria pintar meu cabelo de vermelho, ou de verde, ou de azul, alguma coisa do tipo. E isso, para esse público, é atrativo. Mas para um público acima de 40 anos, não é. Então, se você não sabe mais ou menos para quem você está falando, é difícil de falar para todos. Porque quando você fala para todos, você fala para ninguém. Escreve aí. Se você tentar falar para todos, você vai falar para ninguém. Você não quer falar para ninguém. Pensa num show de música. Imagina que você tem um show de música. Quais são os shows mais lotados? Aqueles que tocam todos os estilos de música ou aqueles que tocam um estilo de música predominantemente? Vai ser difícil vender um show que toca heavy metal, thrash metal, sertanejo raiz. Mas no nosso desespero de vender, né, quando a gente não vende para ninguém, eu quero vender para quem compra. Eu vou oferecer tudo. E quando você oferece tudo, você não oferece ao mesmo tempo nada, porque um dos estilos de música atrai um avatar, mas ele não é neutro para o outro avatar. Ele desatrai o outro avatar. Então você começa no processo entendendo, será que tem um estilo predominante para aquele que eu quero falar? No meu caso, são geralmente pessoas acima de 25 anos. Não quer dizer que aqui tem pessoas que têm menos de 25 anos, não. Até porque a idade, por si só, às vezes é um pouco... Tem gente de 25 anos que é mais madura que pessoa de 40 anos. Tem pessoa de 40 anos que é mais madura, é mais infantil, a palavra sabe assim, mas tem comportamento mais jovem do que uma pessoa de 25. Então a idade não é 100%, mas é um bom começo. Então eu falo para pessoas de 25 a 45 anos, mais ou menos, são o meu público maior. Depois tem a segunda faixa, 45 a 55. Aí a terceira faixa varia entre 55 para frente e 25 para baixo. Mas quando eu estou falando para esse público. O meu público, ele geralmente tem família. Geralmente. Quer dizer que se você não tem, você está fora, não. Mas se eu for chamar alguém aleatoriamente aqui e falar, você é casado? A pessoa vai falar que é. Geralmente tem filhos. Não quer dizer que você precisa ter filhos, o casado tem que ter filhos, mas geralmente tem. E eu falo sabendo disso. Porque o que atrai um casal com filhos são sonhos diferentes, aspirações diferentes que atraem uma pessoa mais jovem. A pessoa mais jovem provavelmente quer viajar mais, sei lá, viajar o mundo, aquela coisa toda. Um cara com um casal com 6 filhos, ele quer mais sossego, mais tranquilidade, de repente morar com a família. Ele pensa em, sei lá, o 6 em 7 para ele significa alguma coisa diferente. Significa ele não ter nunca mais que os boletos estão pagos. Ele poder botar o filho na escola que ele quiser, não na escola que ele puder. Ele morar na casa que ele quiser, não na casa que ele pode, não na localização que ele quer.
Ele quer segurança, ele quer não se preocupar se a família dele tem saúde ou não, tem acesso ao melhor plano de saúde. Se eu fosse falar com um adolescente, provavelmente, tudo que ele não quer é uma casa, tudo que ele não quer, provavelmente ele quer um carro, quer viajar, quer liberdade, quer namorar, quer festejar. O meu avatar quer significar. Ele quer ter significância, ele quer ter voz, ele quer reconhecimento. Ele quer fazer isso com integridade, sem esqueminha, né? No começo da minha carreira, o meu avatar eram homens, 72% homens. Eventualmente eu decidi pegar o avatar mulher também, né? Incluir o avatar também. Hoje a gente, numa linguagem mais neutra, uma linguagem mais focada em homens, ela desatrai as mulheres. Algumas piadas que são fantásticas para homens são... as mulheres, ai meu Deus, lá vem aquela piada. E tem coisa que eu falo para mulher que desatrai homens. Se fosse isso aqui tudo rosa, por exemplo, né? Se o seu avatar é mulher, a cor influencia, né? O rosa tende a atrair mais o público feminino. Um público que gosta de usar mais essa cor. Então eu poderia desatrair os homens. Pensa, só o princípio, eu quero que vocês pensem sobre o princípio, não sobre exatamente. Se você fala com todo mundo, você não fala com absolutamente ninguém. Se o Chitãozinho Chororó tocasse thrash metal, aquele bem hardcore mesmo. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. As chances são que ele ia atrair muito menos gente que ele atrai hoje. Pensa nisso. Pensa no estilo de música. E eu sei que tem algumas pessoas que gostam de todos, mas é raro. Geralmente a pessoa tem uma preferência. E por que isso é importante? Ao alinhar a sua comunicação para ele, você vai atrair ele de forma mais fácil. Vai desatrair os outros. Tem gente que tem medo de desatrair os outros. Eu não tenho medo não. Concurseiro, se você ainda estiver aqui, vai embora. Pelo amor de Deus, vai estudar para o concurso. Porque ao falar isso, mandar o concurseiro embora, eu estou reforçando para quem quer isso aqui. Para empreendedor e aspirante. Nada de errado com o concurseiro. Eric, você não gosta? Não, meus dois pais, né, não foram concursados, mas foram funcionário público. Na época não era de concurso, aquela coisa toda. Mas é tudo de bom, assim, a gente precisa de servidores públicos. Só não sou o cara para seguir, vai seguir outro cara que ensina a ser servidor público. Eu não sou. Então, é importante você definir o seu avatar. Escreve aí, esse é um dos maiores erros do faixa branca. Ele define isso, ou define isso pobremente, ele não passa meia hora pensando no avatar dele. Porque ele tem medo de excluir, ele tem medo de perder. Aqui, quanto mais medo de excluir você tem, menos eficiente você é. E é intuitivo você não querer escolher, você querer todo mundo. Um dia tava um churrasco em casa, e aí a esposa do meu primo falou, Érico, tem um grupo de WhatsApp, eles estão te seguindo, eles te adoram, vamos tirar uma foto, aquela coisa. Então eu adoro fazer, tira uma foto, fazer grupo de WhatsApp de quê? Porque ela estava estudando raiz para um concurso, para vários concursos. Raiz, full time. E eu falei, cara, o que eu fiz de errado? Por quê? Eventualmente, isso vai ser um peso morto na minha lista. Dos 2 milhões de pessoas que, eventualmente, dos curiosos que me seguem, eu estou atrás dos 700 atípicos. Eu estou atrás dos comprometidos. Típico é você não definir o avatar direito, é não escrever, só definir na sua cabeça. Atípico é você fazer o que tem que ser feito. E aí você vai ter uma decisão. Quando chegar a sua hora, você vai definir o avatar ou vai achar que isso é brincadeira?